Olá, estamos começando agora mais uma entrevista especial aqui na Altimob. Hoje nós estamos recebendo o Flávio Gonçalves, que é diretor comercial da Una Imóveis, para falar mais sobre a história da imobiliária, da cultura da imobiliária e de oportunidades também do mercado imobiliário, em especial nos horizontais. É isso mesmo, Flávio? Esteja bem-vindo. Exatamente, muito obrigado. Conforme você disse, eu sou o Flávio, diretor da Una Imóveis, e hoje vamos fazer um bate-papo bem legal e com bastante informação. Inicialmente nós queremos mostrar quem somos, mostrar quem é a Una Imóveis, de onde viemos, o que estamos fazendo nesse mercado tão competitivo e principalmente a cereja do bolo hoje, mostrar um pouquinho para o mercado imobiliário as oportunidades que o segmento horizontal está disponibilizando, algumas facilidades de se ganhar dinheiro mais rápido, de fazer um bom VGV, e às vezes fica um pouco escondido aí nos loteamentos da vida. A gente estava falando justamente sobre isso aqui antes de começar a gravação. Um ponto que eu acho que é bem importante a gente começar é justamente explicando melhor o que a Una tem de diferente num mercado tão amplo como o nosso mercado imobiliário, né? A gente tem imobiliárias de vários segmentos, de vários tipos, de vários tamanhos. O que a Una tem que diferencia ela? Olha, já vou começar falando trazendo uma informação bastante impactante. A Una, nós somos a imobiliária de horizontal que mais vende lotes no Centro-Oeste. Como que isso acontece é o que nós vamos desenrolar agora e conversar bastante. A Unimóveis, ela nasceu 3 anos atrás, mas já temos alguma experiência, alguma rodagem aí no mercado. O Leonardo, que é o nosso CEO, já há mais de 20 anos no mercado, eu estou há mais de 5 anos no mercado, e a gente realmente foi se apaixonando pelo horizontal. E percebemos no decorrer da caminhada aí, da nossa trajetória, que os profissionais, algumas empresas estão se distanciando do horizontal em busca de VGVs maiores, mais altos, né? E de voos. E nós optamos por fazer o sentido contrário da corrente. Nós nos especializamos em horizontal. Hoje a Una é uma empresa de horizontal, com um know-how muito grande em horizontal, e temos tido resultados muito expressivos. Então, 3 anos atrás, o Leonardo era sócio-diretor de uma empresa, eu era diretor nessa empresa, o Leonardo saindo, teve a brilhante ideia chegou o meu momento, vou montar a minha imobiliária, e me convidou para entrar com ele nesse projeto. Começamos então a desenhar as primeiras linhas do que seria a Una, e uma coisa muito interessante são as dores, né, que nós tínhamos e conhecíamos do mercado, o que o corretor não gosta, o que é bom, o que é deficiente. Então, é do ser humano, né? É muito de apontar falhas, mas na hora de fazer a diferença, às vezes né? E nós demos a cara a tapa para isso. Vamos desenhar o que seria. Tudo na vida tem o ideal e tem o possível. Vamos desenhar o formato de uma imobiliária de horizontal que nós imaginamos ser o ideal, e vamos ver o que é possível, né, dentro de um horizonte ideal. Então, começamos a desenhar as ideias, onde nós estaríamos, quais seriam as nossas estratégias, e chegou um momento que nós contratamos uma consultoria para nos ajudar a nortear as nossas ideias, e aí chegamos ao nosso código de cultura, onde desenhamos uma missão bastante curta, objetiva, mas muito forte, né, que nós buscamos realizar os sonhos dos nossos clientes e dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Uma missão bastante objetiva, que é ser a imobiliária mais desejada para se trabalhar no mercado imobiliário, e na maioria das empresas você tem missão, visão e valores. Nós temos 8 verdades, que depois a gente pode falar um pouco mais. A partir do código de cultura desenhado, nós tínhamos uma espinha dorsal, né? Onde estamos, onde queremos chegar e quais os nossos objetivos no mercado imobiliário. Aí começamos a trazer as pessoas, muitas pessoas vieram com a gente pela credibilidade que já tínhamos na nossa rodagem no mercado imobiliário, e digamos que nós começamos ali já com um tamanho expressivo. A gente começou com 60, 70 pessoas e fomos trabalhando, começamos ali com um VGV de 3 milhões e 700, e hoje nós atingimos VGVs
acima de 30 milhões em um único mês, e na média dos últimos 12 meses nós estamos com VGV na casa dos 20 milhões. Então, tudo isso com muito profissionalismo, com muito método, com muita organização, com muita disciplina, para que as pessoas conheçam a UNA, vejam o nosso trabalho, os nossos resultados, mas principalmente se interessem pelo que está atrás de um resultado conquistado. Como que esses caras conseguem esse resultado? Você começou falando sobre ser a imobiliária que mais vendeu lotes no Centro-Oeste, né, no ano de 2025, Exato. é isso? E por quê? Qual que é o grande segredo? Por que que a UNA vende mais? Eu já entendi que vocês estão indo para o caminho oposto. Está todo mundo indo para o vertical, vocês estão indo para o horizontal. Isso já é um motivo. Se especializar ajuda muito. Mas tem gente ali também no horizontal. Por que que vocês estão vendendo mais no mercado? Você vai ver que a gente vai flutuar em vários assuntos e eu vou sempre voltar no nosso código de cultura. Quando você vai escolher o nome para uma empresa, você sempre busca algum significado. Nós escolhemos UNA. Tá, mas de onde vem UNA? UNA vem da língua, tem origem na língua espanhola, que remete ao número 1, né? A estar à frente, enfim. Mas aí vem a pessoa que fala isso e fala, pô, peraí, o UNA no espanhol não tem o H, né? E aí começa o diferencial. Nós colocamos propositalmente o H antes da escrita UNA, para que a gente nunca se esqueça que atrás, e nós somos muito de processos. A gente entende que qualquer dificuldade, qualquer desafio que você tenha, quando você transforma isso num processo, isso se torna 50% se resolve ali. Então, para que a gente nunca esqueça e nunca se perca, né, nos processos, a gente entende que à frente, na retaguarda, à esquerda, à direita, de qualquer processo produtivo, ali existe um ser humano. Então, a força da UNA, a egrégora da UNA começa em saber que tudo parte de um ser humano. Então, a gente é uma empresa muito humanizada no trato com o corretor, a gente é muito humanizado quando nós estamos formatando as nossas metas, criando as nossas estratégias. Em muitas situações, até parece utópico, mas não é não, porque o resultado mostra que não é utopia. Nós estamos ali desenhando meta, traçando estratégias, aí em algum momento a gente, opa, peraí, isso aqui não bate com o nosso código de cultura, isso aqui fere a verdade, a quinta verdade, a quarta, enfim. Então, tudo começa, claro, nós temos processos muito bem definidos, nós temos uma rotina, uma esteira de trabalho muito diferente de tudo que a gente já viu no mercado, desenhada a partir das dores dos nossos, principalmente dos nossos clientes e dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, corretores de imóveis, e essa estratégia, essa esteira de trabalho, essa organização, tudo isso, todos os dias nos lembrando da letra desse H aqui, né, que ali tem um ser humano e um ser humano precisa ser respeitado como tal. Então, a partir daí, começa a construção de um sonho e esse sonho vai se transformar em resultado com o dia a dia. É uma consequência, então, é uma consequência que vocês estão fazendo. Em relação à diferença dos mercados, qual que é a diferença do mercado horizontal para o mercado vertical pela ótica do corretor? Se o corretor for olhar assim, qual dos dois mercados é mais interessante na visão de vocês? Olha que interessante que eu vou falar. Corretor, ele entra no mercado, ele se torna corretor, muitos, a maioria como estagiário. Quando você é estagiário, muitas vezes você não vive os pormenores do mercado. E aí você vai ver, por exemplo, o que você vai ganhar mais, o que eu vou ganhar mais dinheiro como corretor? Vendendo um apartamento no Marista ou vendendo um lote nas regiões periféricas do município? Opa, peraí, a diferença é muito grande. E aí, eles, obviamente, isso é natural, ele se encanta pela possibilidade que naquele momento ele consegue enxergar, bom, vou vender um apartamento, com o apartamento eu ganho mais dinheiro. Né? E aí tem toda a questão do volume de lançamento, a parte do marketing no vertical, nos lançamentos, eles são mais, naturalmente, pelo valor agregado, é mais agressivo, e isso acaba encantando mais o corretor que está entrante na profissão. Né? Depois não, e no decorrer você vai entendendo que para vender um apartamento você sua muito, requer muito trabalho, não é fácil vender um apartamento. A turma do vertical que vai nos assistir sabe disso,
tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que estudar muito, e os corretores de alta performance, todos eles têm uma característica que me encanta muito, que é a disciplina, né? É a disciplina, porque veja bem, o corretor ele faz seu horário, ele trabalha o dia que ele quer, e isso acaba se tornando uma armadilha. Então, é uma oportunidade muito grande, mas é uma armadilha muito grande. Você pode se perder nisso. Mas, de forma geral, o VGV acaba encantando. E o VGV do horizontal, ele é menor, porque o valor agregado em um lote, a tecnologia embarcada em um lote, ela é infinitamente menor. Porém, quando você começa a conhecer os dois mundos, você vai vendo que é possível você tanto flutuar nos dois ambientes, nos dois segmentos, como você fazer como nós, escolher se especializar no horizontal e ganhar muito dinheiro no horizontal. Por quê? Porque as oportunidades são maiores, você tem uma possibilidade. O Leonardo, nosso CEO, sempre brinca que o corretor de horizontal ele é como taxista. Ele tem condição todo dia sair de casa para trabalhar e voltar com dinheiro no bolso. Todo dia ele pode chegar com dinheiro no bolso. Por quê? Algumas facilidades que o segmento possui que facilita a venda, que facilita o trabalho, mas não desobriga o profissional de ter disciplina, de estudar, de trabalhar muito. E por isso, esse é um dos motivos que fez a gente escolher o horizontal para se especializar. Né? Primeiro, a oportunidade que a gente faz e a coragem de ver o mercado fazendo um movimento e nós irmos na direção contrária, e nós conseguimos enxergar muitas oportunidades nesse mercado que a maioria das pessoas não enxergam à primeira vista. Né? Nós conseguimos enxergar além do horizonte. E isso tem se materializado, aquilo que nós idealizávamos 3 anos atrás, quando tudo começou, isso tem se materializado em resultados, em formação de profissionais, que nós temos o nosso jeito UNA de formar corretores, né? E principalmente indo ao encontro da nossa missão, ver pessoas prosperando. Qual que é o tamanho da equipe hoje? E a atuação da UNA também está distribuída por quais cidades, quais locais? A UNA, ela hoje nós temos muito orgulho de dizer que nós temos uma equipe com mais de 200 profissionais, devemos estar em torno de 220, sendo que desses, em torno de 15, 16 são gestores e temos aí em torno de 180 corretores de imóveis. Então, totalizando aí uma equipe, hoje deve estar em torno de 220 pessoas. Essas 220 pessoas estão distribuídas, claro, grande maioria, talvez aí 60% desse plantel, desse elenco, né, eu gosto de brincar, de dizer, desse elenco está na Grande Goiânia, nós atuamos em toda a Grande Goiânia, e os outros 40% estão nas nossas áreas de atuações, porque uma das nossas características é nós não queremos estar em Goiânia, nós vamos aonde o nosso cliente, o nosso parceiro, onde um empreendedor que confia em nós, ele vai empreender, ali ele pode confiar que a UNA vai estar, e a UNA tem uma característica muito interessante, que aí começa a destrinchar os nossos diferenciais. Se você pegar hoje, sem demérito a ninguém, pelo amor de Deus, mas se você pegar a imobiliária A hoje, de horizontal, e for ver uma foto de uma ação lá em Goianira, amanhã você vai ver uma ação dessa imobiliária, ação de vendas, né, dessa imobiliária em Trindade. Depois da manhã você vai ver em Abadia de Goiás. Aí no final de semana você vai ver em Aparecida. Você começa a comparar, você vai ver que as pessoas são as mesmas. E por favor, isso não é uma crítica, é uma estratégia que nós tomamos diferente. Nós decidimos ir também por outro caminho, que é o caminho mais difícil, mas normalmente a casa que se constrói com maior dificuldade, ela é mais sólida. E nós acreditamos muito nisso. Nós optamos por ter equipes especializadas por região. Então, se você for em Goianira hoje, nós temos 3 equipes focadas. Então, lá, para cada empreendedor, nós temos um coordenador, nós temos uma equipe de corretores focados. Flávio, mas esses corretores que trabalham focados, eles só vendem esse produto desse empreendedor? Não. O corretor ele pode vender qualquer produto, inclusive fora da região, fora de Goiânia, da Grande Goiânia. Mas o escritório dele é aquele produto, aquele empreendedor. O foco dele, ele trabalha focado ali. Né? Isso garante para nós o quê?
Nós somos especialistas em praticamente todos os produtos da Grande Goiânia, porque não é porque nós somos tão diferentes, é porque a nossa estratégia é formar equipes que começam o produto, trabalham durante o produto e finalizam esse produto. Isso mostra o que para o empreendedor e também para o nosso parceiro corretor, que nós teremos especialistas, nós estaremos juntos com o empreendedor se o produto for um sucesso de vendas, se o produto tiver alguma dificuldade, se o produto não vender, nós estaremos ali ajudando, não só com a força de vendas, mas com o nosso know-how que as nossas equipes possuem, para que a gente coletivamente possa encontrar as melhores alternativas, as melhores estratégias para reconduzir determinado produto à melhor rota. Então, quando você tem equipes de especialistas, você pode fazer isso. E aí, se você, diferentemente desse exemplo que eu citei, se você for numa ação da UNA, no parceiro A, no parceiro B, no parceiro D e assim por diante, você vai ver que nós temos mais de 10 equipes diferentes só na Grande Goiânia trabalhando os diversos produtos. Então, em qualquer lugar que você for hoje, seja no lançamento mais recente que nós estamos trabalhando, que é o BRDU Világio Vêneto, né? Ou seja, num produto que lançamos há 2 anos atrás, você vai ver em qualquer lugar da Grande Goiânia, ali você vai ver um corretor com esse crachá, vai ver um corretor com a logomarca da UNA, e que normalmente está naquele produto desde o início. Isso dá uma satisfação enorme para nós, e essa credibilidade tem atraído muitos empreendedores, inicialmente de Goiânia, e hoje de vários estados do Brasil, procurando a gente para parcerias. A rotatividade nesse caso, então, é menor. Porque se a gente for pensar no vertical, tem gente que começa o ano numa imobiliária, daqui 3 meses está em outra, daqui 6 meses já mudou de novo e começa o ano seguinte numa quarta imobiliária. Em um ano ele passou por 4 lugares diferentes. No horizontal, na UNA, a continuidade é maior? A gente tem muito orgulho de tocar nesse ponto, né? Porque eu sempre brinco, né? Que RH você pode ter em qualquer lugar. Uhum. Na UNA Imóveis nós temos um RH que funciona. Uhum. E o RH que funciona não é aquele RH que todo dia contrata 10, 20, 30 e... Não, é aquele RH que nos ajuda a manter. Uhum. E hoje, obviamente, a gente não tem dados para isso, mas eu tenho convicção de te dizer que a UNA é uma das imobiliárias com menor rotatividade, com menor turnover. Por quê? De novo, volto lá no Código de Cultura, começa com o H de UNA, de humano da UNA, né? da humanização da empresa, e vai se estendendo aí pela esteira de trabalho, os benefícios que a UNA concede para corretores, para gestores, né? A trilha de treinamentos, não tem... Lá na UNA nós não temos, e isso faz muito parte disso que eu te disse, do RH que funciona, nós não temos treinamentos aleatórios. Né? Nós temos ali uma convenção, só como exemplo, uma convenção de gestores que é diferente das convenções que você vê por aí. Nas convenções a gente não fala de número. Olha que interessante. Por quê? Porque nós temos reuniões individuais com os gestores toda segunda-feira, com pauta pré-definida, de forma ao mesmo tempo muito flexível. Nós temos um grupozinho de WhatsApp, eu jogo toda segunda-feira, 7h30 da manhã, uma lista de horários de meia hora, cada gerente vai colocando, cada gestor vai colocando ali o horário que fica melhor para ele, e a gente não exige reunião presencial, a gente pega a tecnologia e faz uso dessa tecnologia a nosso favor, né? Onde ele tiver meia horinha ali, ele entra pelo celular ou pelo computador, a gente discute as pautas, fala dos números, as metas são definidas na primeira reunião do mês e já fixamos a meta na conversa de WhatsApp, a gente divulga muito essas metas, toda hora que o gerente entrar, ele está vendo a meta, o número que ele tem que atingir. Então, essa organização faz com que tenhamos esse atrativo que faz o corretor, o gerente pensar, será que comissão é o fator realmente, é o maior diferencial para eu ficar trocando de imobiliária? Né? Será que o ambiente não é importante? Só para fechar o raciocínio dos treinamentos para gestores, nós temos nosso RH criou uma trilha de treinamentos complementares que todos os meses nós colocamos todos os nossos gestores da Grande Goiânia numa sala de treinamento, os gestores da Praça do Maranhão, lá de Imperatriz, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso,
esses gestores participam também de forma virtual, usando novamente a tecnologia ao nosso favor, para unir pessoas, para gerar conexão. E aí nós temos uma empresa de treinamento especializada, contratada, que desenvolveu uma trilha e todos os meses vai lá fazer treinamentos sequenciais e complementares. Calculadora HP, né? Oratória, atendimento, abordagem, fechamento, treinamentos de ações offline, treinamentos online. Então, os nossos gerentes, a gente tem muito orgulho de dizer isso, tem gestores que estão com a gente não é desde o início da UNA, é desde outras imobiliárias, desde outros desafios que nós tivemos aí ao decorrer da caminhada. A gente tem, às vezes, e é normal, os bons profissionais receberem boas propostas. A gente tem profissionais que, Flávio, eu sou gerente de equipe, estou tendo a oportunidade aqui de ser diretor em outra empresa e eu prefiro ficar como gerente. Isso aconteceu ontem. Prefiro ficar aqui porque aqui é uma empresa humana, é uma empresa que o dia que eu não estou bem, tem um programinha de apoio à saúde mental, que disponibiliza ali um psicólogo para esse gestor, ou para o corretor também, né? Então, e tudo isso, toda essa construção, ela se sobrepõe a 0,10, 0,15, 0,05 numa comissão, que você vê muita gente mudando de casa por causa de 0,10 de comissão, por causa... Então, a gente mostra no dia a dia para o nosso time que a casa não é construída apenas de um tijolo. É de tijolos, de telhas, de pintura, enfim, o conjunto, a gente valoriza muito o conjunto e creditamos esse conjunto, essas esteiras, esses processos, o nosso baixíssimo turnover. Em relação aos benefícios que vocês oferecem lá, geralmente a relação entre corretor e imobiliária, ela já começa assim, é um autônomo que usa o seu escritório, né? Não tem tanto vínculo empregatício, você tem um gestor ali que vai te dar uma orientação, mas não existe vínculo e benefício, então, talvez treinamento, a gente vê isso acontecendo em imobiliários, mas quais são os benefícios que a UNA oferece? Olha, quando você coloca o H na frente, você vai, né, nós temos o hábito de fazer isso, colocando... Então, nós temos ali desde planos de desenvolvimento, por exemplo, os gerentes têm essa trilha que eu acabei de falar, de treinamentos, e no final do ano a gente disponibiliza para ele um diploma, um certificado de qualificação como gestor imobiliário. Para os consultores, nós temos nessa mesma linha, nós temos um plano de desenvolvimento, que antigamente chamava de coaching, né? Hoje a gente dá vários nomes, o nosso é o Impulsiona, que pega o corretor que está há mais de 2 meses sem vender, e aí começa a fazer um trabalho individualizado, por isso que eu volto a reforçar, nós temos um RH que funciona, esse trabalho é capitaneado pelo RH, vai fazendo um acompanhamento, um plano de ação básico ali, o 5W2H que todo mundo conhece, e tem o quê? O acompanhamento e a participação do gestor. Então, esse trabalho para corretores não visa que nós tenhamos corretores vendendo milhões, ganhando milhões. É um trabalho de formiguinha que visa, primeiramente, o maior número possível desses 180, 190 corretores vendendo no mesmo mês. Performando. Então, esses são benefícios alguns dos benefícios que a gente tem de ganho de performance, mas nós temos também um plano de apoio à saúde mental dos nossos colaboradores, e aí são todos, desde do back-office, desde de consultores, gestores, né, que hoje não é novidade para ninguém, a grande pandemia mundial é a saúde mental, são as doenças mentais, e que são as ansiedades, os pânicos, as depressões, que cada vez mais tem. Então a gente tem essa preocupação, começou observando problemas, perdendo pessoas por causa de saúde mental, e a gente não está livre, não é que a UNA é um paraíso. Eu acho que o que nos diferencia muito é a forma como nós lidamos com os problemas. O simples fato de ter isso como uma preocupação, né? Exato. O problema acontece e nós não fugimos dele, nós vamos resolver. E partindo para o lado financeiro, dando alguns exemplos rápidos,
o consultor na UNA, ele tem o bônus natalino, que na verdade seria semelhante, claro, a gente tem todo um cuidado jurídico para isso, mas na prática seria como se fosse uma participação de lucro. Uhum. Nós colocamos para ele algumas metas, e uma delas é estar conosco durante todo o ano, né? Participação em treinamentos, olha só. Participação, eu vou chegar lá que daqui a pouco eu vou falar dos gestores. Temos a participação nos treinamentos, o engajamento em cerimônias de pódio, de premiações, coisas básicas do dia a dia, mas que atraem esse profissional para estar conosco durante todo o ano. Uhum. E isso vai acumulando, o cara o profissional atingiu todos esses pontos, ele tem um percentualzinho ali do VGV que ele atingiu que vai sendo guardado, vai sendo acumulado, vai sendo acumulado. O nosso ano de trabalho, ele começa um mês antes do final do ano normal, então o nosso ano de 2026 começou em dezembro de 2025 e vai terminar em novembro de 26, para dar tempo de fazer todo esse fechamento, sentar com cada pessoa, conferir se o resultado né, está de acordo, e normalmente no dia 20 de dezembro a gente entrega esse bônus para todos os nossos colaboradores, para todos os nossos corretores de imóveis. Aí tem um bônus gerencial, bem semelhante para os gestores, né? E esses gestores, é muito bacana, até vou falar aqui a fórmula que nós calculamos, ele vai acumulando o VGV do ano, né? Chegou lá suponhamos que, vamos pegar um número redondo aqui, chegou lá no final do ano, deu 24 milhões. Então, ele tem um percentual em cima desses 24 milhões, né, que a gente, no dia 20 de dezembro, e olha só, dezembro é um mês que normalmente se vende pouco, dezembro é um mês que normalmente também se trabalha menos e por isso se ganha menos, porque tem muita festa, viagem, filhos de férias, aí você tem que dar mais atenção, você acaba dedicando menos ao trabalho e por isso acaba faturando menos. Então, aí já vem janeiro com matrícula, com material escolar, né, aquele gastozinho que você teve a mais nas festividades de final de ano. Então, esse bônus gerencial para o gerente, para os gestores, e o bônus natalino para os corretores, isso é muito importante. Você vê o brilho no olho das pessoas quando elas recebem o cartão com o crédito ali desses valores, né? E, paralelo a isso, a gente tem, além do programa de saúde mental que eu mencionei antes, para gestores nós temos plano odontológico, né, um plano odontológico muito bom, né, para os nossos gestores, e um diferencial enorme, né, que todos nós do mercado imobiliário, nós rodamos muito, viajamos, mesmo que viagens perto, né, próximas, você está todo dia dentro de um carro, se deslocando de um lugar para o outro, e ninguém está livre do risco de se acidentar. Claro, pelo amor de Deus, a gente nem mentaliza nada disso para não atrair, mas é um risco que todos nós corremos. Sim. E por isso, todos os nossos gestores têm um seguro de vida. Que legal. Né? Então, se eu for... Tem vários outros pequenos benefícios, mas para resumir, os principais são esses, e todos esses benefícios, somados a tratar a nossa equipe com verdade, com ética, com respeito, faz com que nós tenhamos um turnover muito baixo. Muito bom. E tem uma receita, ficou claro agora por que funciona, né? E as 8 verdades da UNA? Acho que essa parte é interessante. Você falou sobre missão, cultura, valores. As 8 verdades encaixam aí, né? Tem uma história muito bacana, né? De quando a gente estava na mesa, uma mesa igual essa aqui, e vamos, missão, visão, valores, princípios. Não, 8 verdades. Tá, mas vamos começar, e começamos a desenhar a sugestão. Falei, não, peraí. A gente falou, né? Peraí, nós somos uma empresa de venda. Então, a nossa primeira verdade tem que ser algo relacionado à venda, que é o coração, que é o ser pulsante da empresa. Então, nossa primeira verdade veio daí. A venda é soberana. Né? O que significa a venda ser soberana, Flávio? Estamos nós aqui, conversando, ou numa reunião, ou num treinamento, um gerente, um gestor, um consultor me liga. Flávio, embananou aqui, tem um negócio para fechar, isso é da nossa cultura, eu vou cometer a indelicadeza com você de pedir licença, sair da mesa de conversa ou de negociação, de treinamento,
ou de uma reunião e vou dar o suporte que o nosso consultor precisa. Isso não é o Flávio, isso é o Leonardo, que é o dono da empresa, isso é o gerente da equipe, isso é o gerente de produto, ou até mesmo um consultor que tem mais experiência, ou até mesmo secretaria de vendas, é o DNA da empresa. Uhum. Né? Nada é mais importante que a venda, depois das pessoas, obviamente. Mas nos processos, nada é mais importante. Por isso, para nós, a venda é soberana. Aí a gente parte para a nossa segunda verdade, que é o corretor de imóveis é o nosso coração. Né? Ele é a parte que move a empresa. Então, isso dar a ele o devido valor, né, que ele merece. Né? Principalmente no segmento horizontal, que se tinha um histórico de uma certa desvalorização desse profissional, hoje isso mudou muito. Uhum. Hoje, no mercado imobiliário, o corretor de horizontal, não sei se você tem visitado algum stand, hoje os stands de vendas de loteamentos e de loteamentos abertos, tem toda a infraestrutura que um profissional precisa para trabalhar. Ninguém Internet. quer ficar debaixo da tenda no sol quente mais não. Né? Internet, ar-condicionado, impressora, cafezinho, sim, pão de queijo. Há estandes que tem ali uma copeira disponível para assar um pão de queijo na hora quando o cliente chega para ser atendido. Então isso faz parte de uma evolução muito grande e que muitas vezes quem não está vivendo esse processo no dia a dia acaba não enxergando. Então, e nos produtos que a gente ajuda a desenvolver, mesmo como imobiliária, a gente leva essa cultura, essas sugestões para quê? Para que os nossos profissionais sejam assistidos por nós e pelos empreendedores com a melhor qualidade, com a maior qualidade possível de infraestrutura, e lembrando que isso não é para ele ficar ali confortável, é para ele estar bem, se sentir bem e podermos extrair desse profissional o melhor dele para atingir resultados de excelência. Então isso é muito bacana, né? Essa segunda verdade. A nossa terceira verdade é sinergia entre processos é fundamental. Ter sinergia entre... É muito comum nas empresas, até de outros segmentos, eu trabalhei em outros segmentos, enfim, ter uma certa discordância ali entre o administrativo, financeiro, RH, quem trabalha interno, quem trabalha no campo, o pessoal do campo às vezes tem uma certa restrição de vir até a sede da empresa. Na UNA isso não existe. A sinergia entre processos, cada um sabe da sua importância, sabe que é uma peça em uma engrenagem que vai formar uma peça maior, então é fundamental para nós, essa sinergia. A nossa quarta verdade, sem rotina produtiva não há resultado. As reuniões, eu lembro, o Leonardo gosta muito de dar esse exemplo, eu me lembro que quando a gente começou a ter reuniões nas segundas-feiras, né, a gente tem as reuniões, imagina, cada gerente é meia hora, não pode, se um atrasar, comprometeu tudo, né? E aí, veja só, é um link só para a reunião toda, né? Então, tem que ser muito sincronizado. Exige-se muita disciplina, muita organização. Como é que a gente chega nisso? Criando processos, que a gente comentou rapidamente no início. Criando processos. Né? E as pessoas entendendo os processos, entendendo a sua importância dentro dos processos, e principalmente que se eu ultrapassar o meu limite em um determinado processo, eu vou atrapalhar o meu colega que vem na sequência. Então, hoje é até engraçado. Você joga lá a lista de horários disponíveis toda segunda-feira, 7h30 da manhã, o pessoal já está lá esperando e tem que ir, calma, gente, um por vez, que né, todo mundo entra no seu horário e, obviamente, né, essa presença, essa participação, essa pontualidade está atrelada ao bônus gerencial. Né? Mas hoje já virou uma rotina e quando vira rotina isso acontece naturalmente. Quinta verdade, buscamos aprender a conhecer pessoas. É o nosso H, basicamente, é a essência da UNA, conhecer o ser humano, entender o ser humano, saber que hoje você está aqui para trabalhar, você está feliz, você está sorrindo, mas amanhã talvez vai ter acontecido algum problema em casa, e entendendo pessoas você consegue essa conexão, essa empatia e consegue lidar bem com o ser humano, né? Com as suas nuances. Valorizar pessoas e números na mesma intensidade. Apesar da venda ser soberana, o H que nós temos na nossa marca, na nossa logomarca, não nos deixa esquecer que ali tem um ser humano.
somos especialistas em realizar sonhos. Aí remete à nossa missão, né? Nossa missão de realizar os sonhos dos nossos clientes, dos nossos consultores, das nossas colaboradores. Então, nós somos especialistas nisso, por ser especialista em horizontal, por ser especialista naquilo que nós fazemos. E, para finalizar, a oitava verdade, na UNA não tem ego. Aqui não tem ego. Então, o que significa isso? Que se o CEO da empresa precisar ir lá na Copa fazer o cafezinho, se isso nos trouxer resultado, se for preciso o diretor da empresa ir lá para o semáforo, panfletar, fazer abordagem, a nossa colaboradora da limpeza não pôde vir hoje, se for preciso o CEO, o diretor, os coordenadores ir lá fazer a limpeza. Isso, a gente tem isso muito claro, porque nós somos, apesar da hierarquia, lá dentro nós somos todos iguais, cada um com as suas responsabilidades, mas nós nos olhamos de forma igualitária. E isso, o fato de não ter ego, e isso é muito interessante, porque qualquer problema que você vai resolver, se você for analisar, surgiu um problema aqui agora. Isso é natural do ser humano. A primeira ação é descobrir quem foi o responsável pelo problema, quem está errado, quem está certo, é a discussão. E se esquecem do principal, que é buscar a solução. Então, o que é isso? Isso é ego. Eu não fui eu que errei, foi você, apontar o dedo para você. Então, se você esquece naquele momento quem errou, e vamos juntar, vamos nos unir para focar na solução, né? Os problemas são resolvidos de forma muito mais rápidas. Sem dúvida. Então, essas são as nossas 8 verdades que nos direcionam aí em direção a esses resultados tão expressivos que nós temos atingido. Eu acho que a partir daqui a gente pode mudar um pouquinho o rumo da conversa, mas acho que é importante falar para o corretor que está aí no mercado, que às vezes não está satisfeito, não está feliz, não vê esses princípios, não vê 8 verdades, não vê 2, 3 verdades onde ele está, e está vendo uma concorrência muito grande no vertical. Às vezes fazer aquele convite para o corretor conhecer a UNA e entender como é que funciona o processo. Pelo que eu já entendi, é um oceano azul, né? Não tem aquela disputa, aquela briga toda por espaço, por espelho, por unidade. Na verdade, é um oceano azul, sim. Lembrei do livro, né, Estratégia do Oceano Azul. É um oceano azul. Eu tô lendo ele, por isso que eu lembrei. Maravilhoso, maravilhoso. Eu já li ele algumas vezes, acho que umas 3 vezes. É um oceano azul, né, mas por que não tem essa disputa que você mencionou, esse canibalismo? Porque tem espaço para todo mundo. E tem muita gente deixando o horizontal. Então, se você vem para o horizontal com a cabeça, com a mentalidade aberta, com disponibilidade para se qualificar, para se dedicar, você vai se destacar muito. E por mais que o VGV do horizontal unitário seja menor, o volume que você tem possibilidade de fazer de venda de VGV através das vendas em um mês, ele é muito grande. E ele te dá uma possibilidade de ser linear, a sua receita ser linear. Você vende todos os meses. Isso, e eu posso te dizer isso porque hoje, nós vendemos uma média de 220 a 230 lotes por mês. Né? E fazer 20 milhões de VGV vendendo lote de 80, 90, 100 mil, né, precisa ter volume. Como é que nós conseguimos ter esse volume? Através de estratégia, através de... Então, é um recado, sim, é um convite, né, para você que hoje está trabalhando no segmento vertical, está aí há 2 meses com dificuldade, essa concorrência né, acontecendo, jamais a gente convida para vir trabalhar na UNA. Mas nós convidamos sim para você vir tomar um café conosco e conhecer a UNA. Vem conhecer a UNA, né, vem conhecer o nosso jeito de fazer VGV, vem conhecer a nossa forma de lidar com pessoas e a nossa forma de vender, de trabalhar. Né? Isso, eu tenho certeza que quando você vir conhecer uma empresa que tem princípios, que respeita o ser humano, que trabalha com ética, mas sem esquecer, sem perder aquela gana por crescer, por ir além, por ter resultados, né? Que é um outro livro muito bacana, que é Metacompetência, que eu indico, ser um profissional metacompetente, que é enxergar além, né, do horizonte.
vale muito a pena você vir, porque você não vai conhecer só a Una. Você vai conhecer, nós fazemos questão de falar muito do mercado, falar muito do segmento horizontal. E muita gente já entrou direto no vertical, está lá, às vezes está com dificuldade, está patinando, e nós temos do lado, o vizinho do lado é um oceano azul. Então, você, no pior cenário, você não vai gastar nada, você não vai precisar pagar ingresso, você não vai precisar. Você vai tomar um café com a gente, vai fazer bons amigos, porque a turma da UNA é quinta série pra caramba, viu? Então, você vai fazer bons amigos, vai dar umas boas risadas e vai sair desse café com um conhecimento muito legal e, com certeza, o horizonte, no mínimo, o corretor, ele sai mexido, né? Quando ele conhece o que está do lado dele, as oportunidades, e que às vezes, por A ou por B, ele está muito focado só em um segmento. Bacana. Vamos falar um pouco mais de produto agora. O mercado de vocês já está bem nítido aqui na nossa conversa, é o horizontal, é o que vocês se especializaram. Você já citou na nossa conversa aqui também o último lançamento da BRDU, Világio Vêneto. Como foi esse lançamento até agora? Como que vocês estão trabalhando e vendo um lançamento de um empreendimento de alto padrão na região norte de Goiânia, vamos colocar assim, né? Que é uma região que não tem tanta essa tipologia, desse tipo de empreendimento. Como é que está sendo? Olha só, que interessante, né? E às vezes é um mito que se tem no mercado que quando você fala em horizontal, você pensa em lote, né? E lote, às vezes, você erroneamente pensa em, né, periferia, coisa barata, enfim. Dentro do horizontal, nós temos muito claro dois mundos, dois universos. O primeiro é o universo do segmento, da segmentação econômica. E, do outro lado, você tem a segmentação de médio e alto padrão, né? Então, você tem para todos os gostos. Eu quero vender, obviamente, o econômico, é o 1.500, R$ 2.000 ali todo dia, toda semana, eu tenho possibilidade de colocar no meu bolso, mas eu também tenho o alto padrão, médio e alto padrão. Então você vê aí exemplos de condomínios altamente líquidos nas vendas, os jardins da vida, agora o Világio que nós comentamos na conversa anterior, nós estamos com esse lançamento, e isso é muito importante para quem está nos acompanhando, que é um produto de alto padrão, uma região, como você disse, não tão óbvia, mas uma localização única. Se alguém chegasse hoje e te falasse, olha, eu tenho uma oportunidade, isso há 40 anos atrás, vamos voltar no tempo, chegasse há 40 anos atrás e falasse assim, olha, eu estou lançando o Jardim Goiás hoje, nem sei se é 40 anos, tá? Perdão, mas estou criando cenários. E falasse, olha, tem um shopping aqui, vai ter uma universidade daqui a tantos metros, faz um investimento que você vai ganhar dinheiro. Quantas pessoas deixaram de fazer investimentos por não acreditar, né? E hoje não é para acreditar. Hoje nós temos um condomínio fechado de altíssimo padrão, com um conceito da região do Vêneto, na Itália, onde se produz alguns dos melhores vinhos do mundo, a culinária espetacular. Você tem cidades como nessa região, como Veneza, como Verona, que é o berço do Romeu e Julieta. E aí você junta todo esse conceito de romantismo, de gastronomia, né? Com os Cáucasos, né? que é a exploração mineral que existe naquela região, aquelas riquezas, e traz isso para dentro de muros em Goiânia, na região norte. E aí você, quando sai da portaria para fora, que sai desse microclima, desse microambiente, você se depara com uma logística espetacular. Você tem a 900 metros da sua portaria o Passeio das Águas, alguns passos adiante, você tem uma das maiores lojas de departamentos do Brasil, inaugurando agora dia 31 de janeiro, que é a Havan. Você tem, a poucos quilômetros, por uma única via de acesso, o aeroporto de Goiânia. Você tem acesso à BR que vai para Brasília e, principalmente, eu desafio, qual o empreendimento desse segmento, dessa segmentação, que por uma única via, em 20 minutos, você tem a possibilidade de estar lá na Praça Cívica, por uma única avenida. Você sai do Vêneto, do Világio Vêneto, você acessa Goiás Norte
E, claro, dependendo do trânsito, em 20 minutos você tem a possibilidade de estar no centro de Goiânia, na Praça Cívica, por uma única avenida. Então, e aí eu nem vou falar da topografia, do dispensa, né? Daquilo que tem no empreendimento. Mas quando você consegue mostrar isso para o cliente, seja ele com intenção de moradia, seja ele com intenção de investimento, a conversão de vendas aumenta muito. Né? E o VGV dessa segmentação de produto é muito bom. Então, hoje nós estamos aqui falando dessa oportunidade no Vêneto, mas a BRDU, que é um dos nossos parceiros, talvez o nosso principal parceiro hoje, talvez não, com certeza o nosso principal parceiro hoje, a BRDU tem um pipeline de lançamentos, e aí, meus amigos, é oportunidade de ganhar dinheiro, só não aproveita quem não quer. Aí depois, lá na frente, não adianta olhar para trás e falar, ó, podia ter pegado esse bonde. Né? Então, nós temos um pipeline de aproximadamente 3 bilhões de reais para os próximos 3 anos. Né? Então, isso em números, materializando esses 3 bilhões, o que isso significa? Nós temos aí mais 3 ou 4, dependendo de alguns ajustes, condomínios na própria região norte de Goiânia, né, que hoje é pobre, né, em oferta desse perfil né, de produto. E aí eu abro uma janela, uma window, né, para falar o seguinte: a persona da região norte, que muitas vezes ficou esquecida, é interessante. Estudando o perfil do comprador, é aquele cliente que tem raízes ali na região norte. É muito interessante quando você começa a viver a realidade. Pessoas que estão ali há 15, 20, 30 anos. Cresceu ali. Cresceu, né? Nasceu e cresceu e tem os filhos e não querem sair dali. E essas pessoas começaram. Eu atendi lá no stand do Világio Vêneto, pessoas que começaram com a banquinha na Feira Hippie. E hoje tem rede de confecção, tem lojas, né, e cresceram financeiramente, né, e não querem sair da região norte. E sentiam falta de ter produto de qualidade, com segurança, com lazer, né, bem localizado, mas na região norte. Não saíam. E hoje a gente está trazendo não só o Vêneto, mas em breve tem novidades aí desse pipeline de lançamentos. E na região, ali saindo para Bonfinópolis, tem um produto aí que a BRDU está tratando com muito carinho. É uma novidade que vem muito em breve, a gente vai começar a trabalhar mais esses produtos. Devem vir aí em torno de 5 condomínios, né? Algo próximo. Então, num horizonte de 2 anos e meio, 3 anos, nós temos aí pelo menos 8 condomínios para serem lançados, quase 3 bilhões de reais de VGV para a gente calcular aí as comissões que nós podemos colocar no nosso bolso. Alguém vai vender esses 3 bilhões. Né? Alguém vai vender e esse alguém somos nós. Vai colher os frutos. Né? Exatamente. Bacana. E falando um pouquinho mais sobre o Vêneto, você falou de localização, das conveniências, o fato de estar ali colado no Passeio das Águas, acesso fácil pela Goiás Norte. Em termos de metragens dos lotes, o que ele tem de diferencial se a gente comparar com o Világio Toscana, que foi um outro empreendimento da BRDU lançado na região norte, o que a gente pode falar? Olha, obviamente, o conceito é o mesmo, né? Porém, a tecnologia avançou muito, então é um condomínio que tem esse mesmo conceito italiano, né, na sua concepção, mas com mais tecnologia. Nós temos no Világio Vêneto terrenos a partir de 283 metros, terrenos até 600 metros, ou seja, aquele perfil de morador que não quer ter transtorno, que não quer cortar grama, não quer ficar limpando piscina, quer ter ali a sua jacuzzi, uma casa mais compacta, mas nós também atendemos a todos os perfis de clientes. Chegamos a ter aí terrenos de 600 metros, mais de 600 metros, que hoje, se você for para a segunda moradia, você está vendo que está tendo uma tendência de redução de tamanho de terrenos na segunda moradia. Você tem produtos sendo lançados com 400 metros, com 500 metros, com 600 metros, e não mais aqueles terrenos de segunda moradia, aqueles sítios de lazer, aquelas chácaras de 2.000 metros. Ou seja, o que eu quero te dizer? Que nós temos no coração de Goiânia, na região norte, a 900 metros do shopping, 7 minutinhos a pé, nós temos a possibilidade de você ter um terreno
que em outras localidades seria uma chácara, Uhum. um terreno de 600 metros. E nós temos o terreno de 283 metros, que é aquele mais compacto. Então, são opções, são leques e oportunidades para quem quer e quem busca uma moradia com segurança, com um conceito, com um aconchego e, olha, um lazer extremamente completo, maravilhoso, mais de 20 itens de lazer. Algumas coisas que foram muito bem pensadas. Nós temos na parte de arquitetura o Luiz Fernando Teixeira, né, que dispensa comentários. Nós temos na parte de paisagismo a Yara Hasegawa, que também dispensa comentários, dentre outros, muitos profissionais de alto gabarito, né, na idealização e no desenho desses projetos, e passa por detalhes muito interessantes, né? Até fica o convite para você ir lá conhecer, eu faço questão de te apresentar pessoalmente o produto, mas é muito... a riqueza de detalhe é interessante. Vou te dar dois exemplos. O primeiro exemplo, hoje, o nosso melhor amigo, os nossos pets, você vai parece que em alguns empreendimentos tem o Pet Place só para falar que tem. Uhum. Se você tentar colocar dois dogs no Pet Place, você não consegue. O Pet Place do Világio Vêneto, ele é amplo para vários animais, com várias opções de entretenimento para o seu pet, e o seu pet vai realmente gastar energia ali e fazer atividade física. E é grande, para mais de 100 metros quadrados no Pet Place. E outro detalhe que, assim, é muito bacana, a gente tem muita satisfação de falar, é a academia. Muitas vezes você tem criança, você tem filhos pequenos, você precisa ir para a academia, e aí a babá não veio, não teve aula na escola. O projeto foi tão pensado nos detalhes que existe uma parede de vidro na academia e anexo a essa academia, até com uma porta de acesso, uma brinquedoteca. Para quê? Para que os pais possam estar ali malhando e de olho nos filhos que estão ali brincando. Então tem até essa comodidade. E assim, eu ficaria aqui muito tempo falando dos diferenciais que nós podemos identificar no Világio Vêneto. Uhum. Mas, se você ficou curioso, eu te convido para ir lá procurar um corretor Una Imóveis e vamos te apresentar, sem nenhum compromisso, mas vamos te apresentar com o maior prazer. Eu estive no aniversário de 15 anos da BRDU, entrevistei o pessoal da diretoria da incorporadora e a gente estava falando justamente sobre por que empreender na região norte de Goiânia. E eles foram categóricos e acho que estão bem alinhados com vocês. Ela falou, é onde ninguém está olhando. Se ninguém está olhando para lá, é para lá que eu vou. Olha, então eu vi essa conexão. A região norte, eu tive uma informação recente, eu não aprofundei, mas conversando com alguns empresários da região da 44, eles me confirmaram e eu fiquei espantado. Você sabia que o PIB da região da 44 é maior do que o PIB da cidade de Campo Grande? Eu fiquei espantado quando eu tive essa informação. E aí, estudando, conhecendo mais a fundo a região, conhecendo os empreendedores da região, ali é um oceano azul. Uhum. É uma região que é um mar de oportunidades. E produtos como esse, com o perfil do Világio Vêneto, a região é extremamente carente. Uhum. As pessoas, os empreendedores, as pessoas que se destacaram economicamente, elas são carentes de empreendimentos que atendam às suas novas expectativas, que acomodem suas famílias, que dê segurança, que dê... Né, é muito comum você conversando com os empresários, Flávio, eu viajo muito e eu fico preocupado, eu moro né, minha casa é boa, mas não tem toda a segurança, eu viajo, eu estou preocupado com a minha filha, com meu filho, com a esposa, com o esposo, né? E o condomínio veio para telar isso aí, para ele estar na região que ele ama, na região que ele tem as suas raízes, mas que quando ele precisar se deslocar a trabalho ou por qualquer outro motivo, ele vai ter certeza que a casa dele vai estar em segurança, que a família vai estar em segurança, que os filhos vão ter um espaço seguro para brincar, para se divertir, né? Enfim, a região norte tem muitas oportunidades e é por isso que a BRDU, sabiamente, está investindo muito e, com certeza,
o Világio Vêneto é só o primeiro degrau nessa escada de construção de produtos não diria nem do alto padrão, mas eu diria personalizados para os clientes mais exigentes e que querem algo mais para si e para os seus familiares. É muito interessante. Em relação a resultados até agora, foi um lançamento bem recente, né? Como que foi a demanda ou a aceitação do público para o que o Világio Vêneto entrega? Olha, o país hoje ele vive um momento de uma economia boa, mas de investidores preocupados. Né? Um cenário que a gente olhou muito, estudou muito antes de lançar. E resolvemos lançar em dezembro. Poderíamos ter lançado o Vêneto depois do Carnaval, que é o que todo mundo faz. Vocês estão observando que nós somos especialistas em quebrar protocolos, né? Fazer diferente. Fazer diferente. E a pujança da região nos empolgou, nos animou tanto, nos encorajou tanto, que nós resolvemos não esperar para lançar após o Carnaval, que é o protocolar. E os resultados que nós atingimos, nós lançamos em meados de dezembro, e aí teve no meio, vale reforçar isso, Natal, Réveillon, férias escolares, daqui a pouco volta às aulas, e nosso resultado foi extremamente satisfatório. Atingimos aí já praticamente, estamos ultrapassando a casa dos 60% das vendas, ou seja, vendemos muito bem, foi um resultado extremamente expressivo, né, para um produto naquela região, com o preço de metro quadrado, né, e que é muito segmentado para determinado público, né? Então nós estamos muito felizes com o resultado. Foi um resultado acima do esperado. Eu estou vendo aqui no próprio site da Ultimob um imóvel anunciado no Világio Toscana, que é na região norte, que é da BRDU, e às vezes as pessoas têm uma impressão assim, essa região não tem imóvel de um alto nível, de um alto padrão, de um alto valor. Imóvel de 3.380.000 no Világio Toscana, num lote de 600 metros quadrados, uma construção de 400 metros com 4 suítes e 4 vagas de garagens também. E é justamente para atender o público que não quer sair dali, que faz questão absoluta de continuar morando nessa região, foi ali que cresceu, foi ali que mudou de patamar, e tem esse perfil também, né? Não é só a casa de 3 suítes, 150 metros, tem padrões ainda mais elevados também, né? O Világio Toscana, ele desmistifica qualquer pessimismo quanto à região norte. São o padrão dos imóveis que serão construídos no Világio Vêneto, são nessa faixa, né, são desse padrão. É importante para você e aí volto de novo na questão da oportunidade, né? Para você que é do vertical, que tem uma carteira de clientes, que tem clientes esperando para investir, quando você vai investir no apartamento que você compra na planta, para quem é leigo, o que acontece? Qual o sentimento? Mais barato, né? Eu compro antes, eu estou comprando primeiro, estou saindo na frente, vou comprar primeiro, vou comprar mais barato. Quando esse produto estiver pronto, ele já vai ter atingido uma valorização X, ou eu posso construir para vender um imóvel de alto padrão, aí falando para quem tem carteira de cliente investidor, ou eu posso simplesmente, a gente conversava hoje mais cedo nas reuniões na UNA sobre um segmento que está crescendo muito dentro do horizontal, que são as revendas. Ou eu já sou dono, posso revender ganhando dinheiro. Né? Por quê? Porque hoje o Világio Vêneto te oferece exatamente esse mesmo conceito do apartamento que você compra na planta. Você está comprando um lote na planta, obviamente bem mais barato, né, porque ele ainda não tem todo o valor agregado de benfeitorias, de área de lazer, enfim. Né? E você compra, e quando você for daqui 3 anos, quando o empreendimento estiver entregue, pronto, imagina a valorização. E aí eu aproveito para te fazer um questionamento. Onde você viu um empreendimento lançado exatamente no meio entre um shopping já consolidado e uma universidade federal, que está bem perto ali, está bem no meio entre o Passeio das Águas
e o campus Itatiaia da UFG, o campus da UFG. Né? Qual a chance do empreendimento de alto padrão como esse, com esse conceito, não valorizar? Então, no pior cenário, eu sempre falo isso para os clientes. Você compra o lote, primeiro a gente orienta a comprar um para morar e um para investir. Lá na frente ele vende do investimento e ajuda a construir. Sabe? Segundo, comprei para morar. Tudo deu errado, as coisas, mudei meus planos, vou mudar de cidade. No pior cenário, ganhe dinheiro. Daqui 3 anos você vai vender seu lote e vai ganhar dinheiro. Então isso Flávio, mas como é que você pode garantir isso? Não sou eu que estou garantindo. Se você pegar o histórico em qualquer município, um empreendimento com essas características, exatamente cravado no meio entre uma universidade e um shopping do porte do Passeio das Águas, qual a chance disso não acontecer? Eu sou bem organizado, Flávio. Eu tenho todas as vendas que eu fiz como corretor anotadas. E eu acabei de abrir a planilha aqui para checar. A quarta venda que eu fiz foi em janeiro de 2018 para um cliente chamado Otávio. Inclusive, se estiver assistindo aí, um abraço para ele. Ele comprou um Villaggio Toscana. Olha só. Quando você acha que foi? Janeiro de 2018. Olha, Eu não lembro a metragem agora. Lá lançou 360, R$500 no metro quadrado, né? Então um lote 150 mil. 161 mil. Quanto que vale hoje? Eles estão falando de 1.300. 1.300. O último lote que eu vi, R$1.300 no metro quadrado. Mais do que dobrou. Né? Triplicou. Nesse intervalo de 8 anos. Praticamente triplicou. Quantos e quantos exemplos a gente tem iguais a esse para poder exemplificar, né? Então... Vou te dar um exemplo também muito interessante, né? A MAC, quando lançou, é um parceiro nosso, empreendedor, quando lançou o Triunfo, há muitos anos atrás, em Goianira tinha lotes, o Triunfo hoje é um marco em Goianira. Tinha lotes de R$9 mil de rua e lotes comerciais de R$35 mil, R$40 mil. Hoje a gente vê lotes na Avenida José Carlos Bittencourt, a principal do Triunfo, sendo vendida a 800 mil, R$1 milhão. Então é aquela velha máxima, né? Que parece clichê, mas não é. Quem compra terra não erra. Não é por acaso que todo mundo repete essa frase. Né? Ela é óbvia, é clichê, mas é real, é verdadeiro. E pior, muitas vezes a gente despreza isso, né? Tem gente que não acredita. Não acredita. Então, acho que é isso, né? Passamos a mensagem da UNA, falamos do mercado de horizontais. Tem algum outro recado que você queira deixar para a nossa audiência? Olha, eu sou um empolgado, realmente, muito feliz, muito grato a Deus por estar inserido no mercado imobiliário. Mais gratidão a Deus ainda e a todas as pessoas que trabalham conosco, que constroem esse sonho juntos, por estar no horizontal. E a gente não quer isso só para nós. Nós queremos o segmento horizontal crescendo, sendo valorizado, e para isso precisamos de pessoas capacitadas, pessoas qualificadas e principalmente pessoas que tenham sonhos. Então eu convido essas pessoas com essas características a vir conhecer, vem conhecer a UNA, vem conhecer a gente, vem tomar um café com a gente e conhecer mais, aprofundar mais o conhecimento, porque o horizontal ele não é só um lote, ele é um meio de realizar sonhos e muitas vezes de uma forma mais rápida, mais ágil do que outros segmentos. Então, aproveito para agradecer na pessoa do Leonardo, CEO da UNA Imóveis, toda a nossa equipe, back-office, corretores, gerentes, coordenadores, que nos ajudaram nesses 3 anos a construir a UNA que nós temos hoje e certamente nos ajudarão a construir a UNA que nós queremos ser nos próximos anos. Agradecer a todos os nossos clientes, que a confiança que esses clientes têm em nós, e também os empreendedores, os parceiros empreendedores, a partir da confiança que depositam em nós, é que nós podemos ser uma empresa que realiza sonhos, ser uma empresa que ambiciona ser a mais desejada para se trabalhar no mercado imobiliário e que possibilita intimamente dar a escola para os nossos filhos, levar o pão de cada dia para casa. Então fica a nossa gratidão a todo esse ecossistema que possibilita a gente estar sonhando e trabalhando e buscando sempre mais.
A parte que eu mais gosto desse quadro de entrevistas especiais é justamente conhecer um pouco mais sobre as empresas, sobre as pessoas que estão diretamente envolvidas no mercado imobiliário. Gostei muito das 8 verdades, gostei da cultura, de pensar diferente de todo mundo, de tá todo mundo indo para cá, né? Então eu vou vir para cá, que acho que é o que a gente tem em comum também, né? A Altimob nada no Oceano Azul, graças a Deus. E é muito legal ver esse segmento horizontal tendo esse destaque também. E desejar muito sucesso para vocês lá na UNA, para o Léo, que está aqui acompanhando nos bastidores, para você também, Flávio, para todo o time e que contem com a Altimob para tudo que vocês precisarem aí. Finalizo agradecendo a Altimob por existir, né? Porque esse espaço possibilita hoje, eu tenho certeza que nós vamos chegar a pessoas, a empresas, a lugares que sem a existência de um projeto como o seu não seria possível. Então, muito obrigado e continue firme, que Deus derrame bênçãos sobre os seus projetos, sobre a trajetória de vocês e que, se Deus quiser, a gente possa voltar aqui outras vezes e ver vocês crescendo muito. Obrigado. Que assim seja. A gente volta em breve para mais uma entrevista especial aqui na Altimob.